Olá a todos, que a paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Irmãos, queria gravar aqui mais um vídeo pequeno, alertando você com Joselito. Então, irmãos, até eu quero pedir desculpa a cada um dos irmãos e a cada um que ouve, tem ouvido meus vídeos, que às vezes a gente, no caso eu não tenho gravado, porque assim, a gente muitas das horas você se acha cansado para estar falando, batendo na mesma tecla. É uma tecla, irmãos, chamada seita, CCB, que a gente chega uma hora que, é como diz em outras palavras, dá até nojo se viver batendo naquela tecla. Porque nunca vai acabar, irmão. Desde as seitas, idolatria, que foram criadas pelos homens, que isso jamais vai acabar, só no dia do grande juízo, aí vai acabar. Mas enquanto não, mesmo que a gente vai combatendo, não acaba, irmão, porque uma seita é igual um time de futebol, ele nunca acaba. Então, mas mesmo assim a gente se acha na obrigação de muitas das vezes dar uma repreensão, porque é necessário para que a coisa ela não chegue a um ponto mais tenebroso do que o que já está, entende? Então, no caso, eu queria falar a respeito desses aceitados, né? Eles constroem igreja em nome, com o dinheiro do povo, dizendo que é a casa de Deus, né? Entre aspas, que é a casa de Deus. Até eles estão muito longe de entender o que é a casa de Deus, e muito menos a doutrina que Deus deixou. A doutrina que Deus deixou é a CCB, a CCB, a santa, né? Como? Se a casa de Deus diz que só se salva se for lá na casa de Deus, entendeu? E só se salva se tiver nela. Nem os demais cristãos, evangélicos, das demais religiões, não se salva se tiver guardando tudo. Só se salva se for batizado e tiver lá dentro junto com os santos anciões, cooperadores e diáconos. Não é isso? Se não tiver junto mais eles, não se salva. Mas estando junto mais eles, pode se prostituir com a mulher do seu irmão, na fé, ou até carnal, como tem acontecido, né? Como eu conheço casos. Não, estando assim com o ancião, com o operador, pastor de jovem, não, aí se salva. Porque eles são os donos da salvação, diz eles, né? O bom entendedor é assim, resumidamente, eles são a salvação, né? Mas, então, aí ajuda o povo, constrói a igreja para depois eles lavar dinheiro. E dizendo eles que Deus vai abençoar naquele santo templo. Só que a gente olha assim, não tem nada mais importante. O importante que deveria ser feito lá naquele púlpito, naquela tribuna, era ler a palavra de Deus, que é a Escritura. Mas não, lá não é aceito. Lá é aceito mencionar algum versículo da Bíblia e depois de você mencionar, não. Aí a palavra não vale mais não, é só fechar aqui a Bíblia e aí pronto. Aquela Bíblia lá que está no púlpito, aquela lá que é feito lá com a foto do Bafomé, né, que tem lá na CCB. Aí é só fechar, né, a capa. E aí diz eles assim, né, agora eu sou Deus, né? Prega a Deus aqui por essa palavra. Olha, irmão, é blasfêmia aí. Porque você veja, no momento que eles falam isso aí, o homem está se passando pelo verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Você imagine se esse povo fosse na lei judaica, onde que Jesus
não fez nada disso e eles já queriam matar ele, sendo que Jesus tinha autoridade, ele dava os sinais, ele ressuscitava, ele fazia cura. E esses caras aí dizem, prega a Deus aqui por essa palavra, mas muitas das vezes o demônio manifesta lá dentro da igreja, de cara com ele, eles correm por outra porta, como eu já vi. E dizendo eles que é um espírito de depressão, mas não tem poder de curar. Entendeu? Dá para entender como é a santidade deles? Então, quer dizer, como é que ele diz, prega a Deus aqui por essa palavra? Por exemplo, o pastor de jovem da minha comum, né, quando eu ia, ele me odiava, porque quando ele começava com esse lenga-lenga, que eu entrava na comunhão com o Senhor, eu não tenho medo de esses tipos de pregadores, aí ele se perdia todo, ele não conseguia mais pregar a santa profecia dele, né? A santa palavra dele, que de Deus não tem nada, olha, aí é só, olha, a santa dele, olha, entre aspas, é o Bezebu que fala na boca dele. Aí ele se perdia toda a linhagem e ficava louco, aí é que me odiava, aí jogava praga, aí e é assim com todos que fazia, que é obrigar você na tora a acreditar. Onde que a palavra de Deus fala nas escrituras, um pregue e os outros julgue. Como é que o cara está guiado por Deus e eu entro na comunhão com o Senhor Deus dos céus e da terra e ele não consegue mais pregar, ele perde a profecia, e aí? Me diga aí, é de Deus? É Deus que está usando ele ou o diabo? Porque o diabo parou de falar na hora que eu entrei na comunhão. Então, quer dizer, não dá para entender, né? Que eles têm uma guia lá do Deus Bafomé, lá da maçonaria e de outras coisas. Mas do Senhor Jesus Cristo, nada. Porque se fosse do Espírito Santo, jamais ele ia se contrariar, ia perder a linhagem. Porque que eu liguei o meu pensamento no Deus que criou os céus e a terra, que criou o sol, que dá o claro ao sol, para o sol clarear e fazer a sua obra, dá ordem aos planetas para se mover, dá ordem ao vento, dá ordem ao mar. Por que eu liguei meu pensamento nesse Deus e ele perdeu a linha? Ele perdeu, não, ele perdia em todos os tempos. Porque, olha, o Deus que fala lá é, ó, babababá. Entendeu? Então é assim.